Não, tem mais uma outra coisa aí pra aprofundar, Jorjão. Esses dias eu assisti um filme muito legal, tá na Prime Video, pra Amazon Prime. O nome do filme é Capitão Fantástico, o nome do filme. Uhum. É um filme bem legal, tá? Um filme bem legal. Pra fazer a gente pensar. Esse filme, ele conta a história. Eu vou falar um pouquinho só pra não dar spoiler, tá? Mas ele conta a história de um casal, marido e mulher, resolveram morar no meio da mata, da floresta. E eles tiveram filhos e resolveram criar os filhos deles no meio da floresta. Os filhos deles sabiam, mega inteligentes. Os filhos deles só liam livros e tal. A comunicação, que é o tema central daqui, que eu quero trazer. Depois vocês assistam um filme, é bem legal, assim. Dá pra ter altas ideias nesse filme. Uhum. Mas o que eu quero trazer é: o pai se comunicava de forma ampla e aberta com os filhos. A mãe teve um problema e acabou falecendo, mas o pai se comunicava de maneira ampla e aberta para os filhos. Então, para as crianças, a criança mesmo de 4, 5, 6 anos perguntava: o que é sexo, papai? O que é penetração? O que é não sei o quê? E o cara falava, e o pai falava abertamente. Ó, é assim, acontece assim, assim, assado e tal. E aí, eles precisaram ir. Aí eu já vou contar porque faz parte do filme. Eles precisaram ir pra cidade, porque é o velório da mãe. Eles precisaram ir. E quando eles chegaram lá, eles tiveram um choque de realidade, choque de culturas. E daí eles estavam almoçando lá na casa da tia. E daí alguém perguntou alguma coisa e o pai tava falando. Daí a irmã falou: não, não pode falar isso pras crianças. E aqui é onde eu quero chegar. Nós, de certa forma, fomos tolhidos. Uhum. Porque os nossos pais, os nossos criadores, entendiam que nós não tínhamos maturidade para entender aquela linguagem, Certo. certo? Ah, você não pode falar pênis para uma criança. Você não pode falar vagina para uma criança. Por quê? E a pergunta é, por que a gente não pode falar isso? Uhum. De certa forma, Jorjão, no meu ponto de vista, e fazendo essa análise que o filme me trouxe, eu falei, cara, é por isso então que a gente tem tanta neurose, que a gente fica. Que vem timidez, que vem o medo do julgamento. Não sei se tá fazendo sentido essa construção aqui. Faz sentido, faz Faz sentido. sentido? É um olhar. Né? Porque, de certa forma, quando era pequeno, Jorge, você não pode falar isso. Ô, Jorge, você não pode falar essa palavra. É feio. Você não pode fazer isso. Você não pode se comunicar dessa forma. Não sei o quê. Você não pode falar o que você tá sentindo. Se você comer uma comida e não for gostosa, você não pode falar que não é gostosa. Uhum. Percebe? Ali a gente começa a ser tolhido. O que eu posso fazer e falar, então? Não sei. Se eu não sei, eu me calo. Ou mudo o jogo da comunicação. Uhum. Fico mentindo. E, de certa forma, a nossa comunicação, ela tá ali. E eu quis trazer um pouco desse filme justamente pra isso. Aquilo que você tá falando, será que você acredita naquilo mesmo ou você tá fazendo só um joguinho pra agradar as pessoas na sua comunicação? Ah, isso também dá uma discussão interessante, né? Discussões, né? Daí a gente já cai para a questão da criação das nossas personas. As personas para ser aceita em determinados grupos Meu sociais, Deus. né? E é muito interessante. Hoje eu estava num atendimento que eu estava discutindo sobre isso com a pessoa. Hum? Uma das nossas ideias, assim, em relação até que ponto você se tornou a persona que você mesmo criou para ser aceito ou Nossa. aceita. Aham. E aonde ficou você, o seu eu verdadeiro dentro disso? E quem é esse eu verdadeiro? Tá. Já que você já se perdeu tanto nessa persona. Uhum. Olha que interessante, Demais, cara. demais. Né? Demais. E, Se a, perder na e persona. se perder Nossa. na persona. Tem pessoas que se identificam mais com a persona que ela criou dela do que com ela mesma. Exato. E tem outras que ficam reféns dessa persona ou das personas que ela criou. É interessante, cara. Esses dias eu tava vendo. Com quem que eu tava conversando? Ah, uma pessoa que tem criou uma persona. Tá. E essa persona ela é muito respeitada, admirada. E hoje ela. De fato, ela está numa questão ambígua e antagônica, no sentido de a essência dela é uma coisa, Tá. a persona leva ela para um outro caminho Certo. e ela não sabe se vive a essência ou se continua sustentando a imagem que ela criou dela mesma. Meu Deus. Puta Que neurose. crise. Dá uma crise isso, velho. Puta crise de identidade, cara. Total.
Total. Isso impacta drasticamente a intracomunicação, o diálogo interno. Meu, você percebe que o papo, quando a gente vai falar em comunicação oratória, ele é profundo. É Ele muito ele não profundo. pode ser raso. Não tem como ser raso, Não tem cara. como ser raso. Por isso que eu falo assim, ó. Não, eu vou destravar você em X horas. Velho, é igual aquele filme do Sim Senhor. Eu já falei algumas vezes aqui e eu falo de novo. É aquele filme. É puramente aquele filme. Você vai começar a falar assim pra todo mundo. Tá? Nesse sentido. Você vai trabalhar a sua comunicação e você vai ficar com energia zero. Quando eu falo energia, é energia vital. Porque você vai dar o que você não tem, Jorge. Sim, Aí mexe com a energia vital. sim. Porque você vai ter que se preparar pra fazer algo que não é do seu core, do seu negócio, pra aparecer. Aí a grande pergunta é uma das perguntas que a gente faz, né? Por que você tá no treinamento? O que você tá buscando? Exatamente. Porque, né, tem pessoas... eu quero simplesmente falar melhor, me relacionar melhor com as pessoas à minha volta. Show. Eu quero palestrar. Outras pessoas, eu quero palestrar. Eu quero vender. Por quê? Quando a gente entende onde a pessoa quer, a gente consegue ajudar de uma forma mais precisa. Sim. Agora, se eu falo pra você de qualquer maneira que eu vou destravar você, como eu vou fazer isso se eu não sei que papo rola na sua intracomunicação? E nem pra onde você tá indo, Nem né? pra onde você tá indo, pior ainda, né? É aquela clássica do coelho na Alice no País das Maravilhas. Certo. Pô, e hoje até o GPS faz pergunta de coach, né? Sim. Aonde você tá e pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir, Pra onde você quer ir? né? É muito... Jorjão, uma outra coisa que nos pega, não tem como fugir, todos nós temos, quem não tem, parabéns, vícios de linguagem. Clássico. Clássico. Eu tava atendendo uma pessoa e essa pessoa, inclusive eu já falei muitas vezes eu solto ainda, que é o vício chamado cara. Tá. Eu melhorei muito nisso, mas eu ainda tenho. Eu ainda tenho um pouco. E dependendo do papo que eu tiver com a pessoa, eu entro em rapport, que é o espelhamento, eu consigo entrar tanto no campo da pessoa que eu acabo fazendo download e pegando pra mim algumas coisas também. É normal. É normal isso na comunicação, Sim, né? Fala um sim. pouquinho aí. É normal isso na comunicação, mesmo porque você foi desenvolvendo o seu lado comunicador muito forte. É. Acho que hoje você deve estar um comunicador executor, talvez. Possivelmente. Eu tava planejador executor, mas já deve ter subido. Mas o próprio planejador também tem o seu lado comunicador. Tem. Né? E o comunicador é muito interessante, porque ele vai se tornando mais persuasivo. E ao mesmo tempo que o comunicador ele vai se tornando mais persuasivo, ele abre o campo para poder entrar no campo da outra pessoa, mas ele deixou o campo dele aberto. Coberto, né? Então a outra pessoa também entra no dele. É o time que tá atacando, vai com todo mundo pra ataque. Exatamente. E a defesa fica desprotegida. Então é natural que a gente vai adquirindo algumas movimentações, algumas crenças, Exato. comportamentos das pessoas que a gente está interagindo. Exato. Né? E isso é bem interessante também. Isso também está no campo da comunicação. E aqui a gente já vai para um nível de comunicação mais profundo, falando já de rapport, Certo. de comunicação entre o inconsciente, né, com a outra pessoa. E aí você já entra em estado de flow, de fluxo, em transe. E aí, como a gente está agora aqui, inclusive, Sim. a gente não está em beta. Né? Beta com 14 a 21 ciclos por segundo. A gente já está em 7 a 14 ciclos por segundo. Já tá só fluindo. A gente já está com o inconsciente aberto. Sim. Né? Sim, tá só fluindo. Então, naturalmente, hoje, até pela nossa caminhada de trabalhar juntos, grande parte de mim eu trouxe do Eric. E vice-versa. E vice-versa. Sim, com certeza. Né? Assim como grande parte de mim hoje é da minha esposa. Sim. Né? E a gente convive. A gente convive. Faz total sentido. Né? E se a gente tá perto de uma pessoa que fica, né, tá, tipo, Sim, você vai você pegar vai também. pegar. Não é porque somos e trabalhamos com comunicação oratória que nós temos que ser perfeito. Até porque o que é perfeito? Aí já é outro campo, é outro assunto. Filosófico também. Né, filosófico. Mas, numa ideia geral, um dos exercícios que eu uso pra mim é quando eu mando áudio, eu costumo ouvir algum dos meus áudios, quando eu tenho tempo. Pra saber se eu tô ali, falando. E eu também, como nós trabalhamos muito essa técnica da escuta, que não é ouvir, porque ouvir é fisiológico, todo mundo ouve. Mas o escutar é você de fato dar atenção. Como a gente trabalha muito isso e fica muito... É muito aguçado, né, na gente isso, né? De ouvir e falar, o que você falou ali há 7 minutos atrás? Porque são palavras que a gente vai pegando. Sim. Eu também falo, eu já penso, essa pessoa tá com vício de linguagem. Então eu me policio, não é julgamento. Não tô aqui pra julgar ninguém, pra falar, você tem vício. Não.
pra falar pra mim, falar, olha, essa pessoa tem vício, cuidado, Eric. Ah, entendi. Entendeu? Cuidado pra você não pegar ali. Entendi. Porque teve um feedback que eu recebi de uma pessoa que falou, nossa, eu comecei a assistir o Eric e eu parei. Porque ele tava falando muito cara. Sério? Teve uma pessoa que veio dar esse feedback pra mim, de uma amiga que... Eu geralmente eu peço feedback pras pessoas, porque uma das outras coisas também, Jorjão, a gente já pode abrir mais uma janela. A gente vai abrindo janela aqui, mas a gente vem fechando. Ou não? Ou não, É. que é a questão do feedback. As pessoas não dão feedback. E o feedback, ele é tão bom. É. Ele é importante. Porque importante. a gente, às vezes, vai saindo no meio do caminho. A gente tá andando na estrada aqui. É muito comum a gente sair da estrada, velho. A gente vai sair. A gente vai um pouquinho pra lá, vai um pouquinho pra cá. É legal que chega alguém e fala, ô, Jorjão, seguinte, irmão. Com todo carinho, amor. Jorjão, assim, assado, tô vendo em você. Pô, legal. As pessoas não falam, as pessoas deixam falar. Aí vai comentar pela costa. Infelizmente, muitos. Nossa, o Jorge tá não sei o quê. Quando eu recebi esse feedback, velho, isso pra mim foi tão bom. Eu falei, obrigado. Eu falei, agradece essa moça aí, passa o meu contato pra ela e manda ela falar comigo, que Olha eu quero que agradecer legal, ela. hein? Porque isso me fez, eu falei, meu, eu trabalho com isso. É que durante o dia a gente vem com tanta coisa, chegou a noite e você pegou aquilo. E o fato da gente estar no podcast aqui, eu quero expor isso porque é muito claro que nós somos seres vulneráveis, Claro. nós não somos perfeitos, mas a gente vem se lapidando sempre. Então, se você tem um vício de linguagem e se reconheceu agora, tá tudo bem. Vai ajustando, né? Vai ajustando. Vai ajustando. Eu fiquei tão feliz com o feedback, velho. Então, se você tem feedbacks, dê feedbacks pra gente. Importante. Sim, claro. Importante. Inclusive para as pessoas que têm vícios de linguagem, o que a gente recomenda é que ela se grave, pode ser em áudio, pode ser em vídeo, e se ouça, né? Vai se ouvindo ouça. até o momento que você consegue ir gravando e não utilizar mais vícios de linguagem. Você sabe que uma vez eu passei com uma tarefa de coaching com uma pessoa, me mandar pelo menos 30 segundos de áudio por dia durante uma semana, e ela só poderia enviar para mim o áudio se tivesse sem vício de linguagem. Né? Que desafio, hein? Desafio forte. Forte. E daí, nas primeiras gravações, você viu que ela se esforçou, mas lançou uns 3, 4. Mas já não era mais 10. Percebe Entende? que dá, né? E na última, pum. Perfeito. Perfeito. Então, acaba se tornando algo automático, a gente vai automatizando o processo, né? E quando você tira isso do automatismo, coloca consciência nisso, você é capaz de qualquer coisa, de mudar qualquer comportamento. E essa técnica é muito boa, porque basicamente você instala um programa no computador mental que fala, ó, toda vez que você identificar isso, você faz isso. É muito bom e funciona. Só Existe que uma lógica, né? existe uma lógica. Quando a gente está falando de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, aliás, que tem a ver com autoconhecimento, apliquem, por favor, apliquem, façam. Porque desenvolvimento pessoal não é teoria. É aplicação. É aplicação. Porque essa pessoa, quando ela começou a fazer, ela já começou a instalar. Porque a gente aprende de duas formas, né? Ou forte emoção ou repetição. Sim. Você começa a repetir, que é a melhor de todas, né? Não vamos ter forte emoção, deixa quieto. Depende. Se for uma grandíssima emoção. Se der, se for gostosa, boa. muito mas legal. é que pra isso acontecer é muito... dá mais trabalho. Dá um pouquinho mais de trabalho. E pra ser boa, dá mais trabalho ainda, né? Sim. Infelizmente, coisas ruins chegam rápido. Mas pra ser coisas boas... Pô, um treinamento imersivo, um treinamento de inteligência emocional que a gente tá lançando agora aí, Realize-se 2.0, é isso? Realize-se 4.0. 4.0. Em breve aí, inscrições, a gente já vai falar. Então, você que acompanha a gente, segue a gente. Em breve eu vou entrar em contato com você, iremos entrar em contato com você. Isso mesmo. Vou falar sobre isso. Que é um treinamento de inteligência emocional, onde a gente vai trabalhar vários aspectos e falo pra vocês, muito, muito profundo, né, Jorjão? Não tem como. Não tem como. A gente não vai conseguir fazer alguma coisa superficial, a gente não consegue. É uma coisa que a gente fala até nos treinamentos, né, que a gente... Ó, mandei um né agora. Que a gente fala nos treinamentos, que é assim, a gente não quer que as pessoas passem pelo treinamento. Nós queremos que as pessoas se transformem pelo treinamento. Essa é a nossa bandeira, é assim que a gente carrega, Sabino. É assim que a gente entende. Pô, um ser humano chegou aqui, como é que a gente vai deixar esse ser humano melhor com o que a gente tem? Como que a gente vai aprender também com esse ser humano? Exatamente isso. Né?